Hoje eu vou te ensinar como preparar a sua coxa de patchwork para o quilting, seja o quilting livre, quilting reto, quilting à mão. Essa é uma etapa fundamental que ela precisa ser muito bem feita para que a sua coxa de patchwork fique lindona. Eu sou Priscila Cerato, artista têxtil, quilter designer, e o meu propósito aqui nesse canal é te ensinar patchwork moderno e quilting livre de uma forma simples, fácil, descomplicada, com liberdade e autenticidade. Essa etapa de preparar o nosso quilt, a nossa coxa de patchwork para ir para a etapa do quilting, como eu disse, ela é fundamental. É uma etapa que às vezes a gente não dá muita atenção, pensa, é só montar o sanduíche, colocar o topo, a manta, o tecido de fundo, mas se ela não for bem feita, a hora que você for passar para a etapa de quiltar, seja fazer apenas o quilting reto ou o quilting livre, ou mesmo quilting à mão, o seu resultado final não vai ficar legal. Tem várias coisas que a gente precisa pensar aqui. A primeira delas é que manta usar, né? Para qual finalidade vai ser essa coxa de patchwork, esse quilt? Eu vou colocar na cama? É para um bebê, uma criança? Eu vou usar como decoração na parede? Tudo isso influencia nas decisões da manta, tá? A gente precisa saber escolher a manta correta para que a gente tenha um resultado muito bom. Então, por exemplo, se eu vou usar o meu quilt para cobrir, vou usar como coxa mesmo de cama, ou eu estou fazendo para presentear um bebê ou uma criança, eu não posso usar uma manta R1, R2. Vai ficar um quilt muito estruturado, uma coxa dura, sem maleabilidade, né? Então é melhor eu optar por uma manta de algodão. E se eu estou fazendo uma coxa, a parte de trás dela também precisa ser bem pensada. Que tecido que eu vou colocar ali? Por que não fazer também um trabalho de patchwork para ela ser tão bonita por dentro quanto por fora? Então vamos lá, vamos para a prática, que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como montar o sanduíche. Esse é o jeito que a gente chama essa etapa, que é montar o sanduíche, para deixar ele prontinho para ir para a máquina, para o quilting livre, para o quilting reto ou mesmo quilting à mão. E isso é uma coisa fundamental que você precisa entender. Quando a gente está falando de quilt é uma palavra em inglês que o significado é coxa, literalmente, é uma colcha. Então, por que que ele é uma coxa? Porque ele tem um acolchoado. Ele é composto de 3 camadas. O topo, que é essa parte bonita, né, o nosso trabalho de patchwork. A manta, que vem no meio. E embaixo tem um outro tecido de fundo. Por isso que é um quilt. Todo quilt é uma coxa, não importa se a gente vai usar na parede, se a gente vai usar na cama, se a gente vai usar em cima da mesa, como uma toalha de mesa ou como um caminho de mesa. O quilt, ele é uma coxa porque ele é composto de dessas três camadas. E por esse motivo, a gente precisa unir essas 3 camadas. Então, de alguma forma, a gente precisa passar uma costura, que é o quilting, para poder segurar essas 3 camadas. Então, o quilting nada mais é do que essa costura que a gente passa para unir as 3 camadas do nosso sanduíche. E aí acontece que a gente pode aproveitar que a gente precisa passar essa costura para fazer um trabalho ainda mais bonito, agregar ainda mais valor no nosso quilt, fazendo um quilting livre. Mas eu não sei fazer o quilting livre. A gente pode trabalhar o quilting reto. Gente, dá para desenvolver projetos incríveis só com costura reta, quilting reto. A gente pode passar ele só retinho, na vertical ou na horizontal, mas a gente pode criar padrões só com costura reta, milhões de padrões, gente.
e valoriza demais o quilting quando a gente pensa estrategicamente. Mas se você não quilta livre, nem quilta reto, de qualquer forma, precisa passar uma costura, fazer uma costura para unir essas 3 camadas. Então, vocês lembram lá na coxa de patchwork que eu ensinei aqui no canal, Floco de Neve? Eu não quiltei ela, eu só passei uma costura em volta de toda a coxa para segurar as 3 camadas. E pronto. Então, se você não quiser trabalhar com quilting, fazer quilting de forma alguma, você pode simplesmente fazer isso, passar uma costura em volta de todo o trabalho. Ou optar também pelo quilting à mão, que fica, gente, lindo, dá um efeito completamente diferente. O quilt pronto, quando é quiltado à mão, ele fica super maleável, então para quem está fazendo um quilt para presentear um bebê, uma criança, é uma ótima opção. E a gente consegue trabalhar com linhas diferentes, quem borda também pode usar o bordado no quilting à mão, linhas de bordado, pontos de bordado. Enfim, gente, não falta aqui opção para a gente trabalhar esse quilting. Então, vamos lá para a prática agora, que eu vou te mostrar todo o passo a passo de como montar o seu sanduíche para que ele fique perfeito para receber o quilting. Estou aqui com o meu topo prontinho do meu quilt. E agora, gente, a primeira coisa é a gente dar uma limpada nesse topo, tirar essas linhas que ficam grudadas. Às vezes vai estar saindo fiapinhos pelas costurinhas aqui, então é bom pegar a tesourinha de arremate e ir cortando esses fiapinhos aqui também, ó, grandes, principalmente esses grandes. Dá uma limpadinha, vira aqui, ó, do outro lado, tá vendo? E corta essas linhas. Por quê? Depois que a gente montar o sanduíche, o que ficar aqui, ficou. E a hora que a gente começar a quiltar e chegar num tecido branco e a gente vê uma linha, gente, é triste. E isso já aconteceu comigo, tá? Às vezes passa uma linha aqui despercebida, o tecido é claro, na hora que você senta na máquina para quiltar, que você chega nessa etapa, a linha tá visível. E aí você já quiltou todo o topo, não tem como mais desmanchar, até tem, né? Mas assim, pensa no trabalho, desmanchar a costura de um quilting todo. Não dá, né? Então assim, essa etapa é super importante, vai, corta essas linhas maiores que ficam, deixa o seu topo aqui, tanto do lado direito quanto do avesso, bem limpinho. E aí, feito isso, você vai passar o topo. Esse aqui, eu já dei uma passada, ele tá um pouquinho ainda, ele ainda tá um pouquinho amarrotado, mas eu vou deixar ele assim, que eu já dei uma pré-passada, depois eu vou passar de novo, quando eu montar o sanduíche. Então, dá uma passada, se o seu tiver muito amarrotado, você pode borrifar aqui uma aguinha, para deixar ele bem passadinho. E aí, você vai refilar, se for o caso, se for preciso. O meu, eu preciso refilar. Tá vendo que ele tá aqui ainda com pontas, ó, cada um de um tamanho. Então aqui é o momento de você alinhar o seu topo, se você ainda não tiver feito isso, deixar ele bem certinho, pra gente passar para a próxima etapa, que é a manta. Estou aqui com o meu topo já refiladinho, ó, já cortei ele todo, tá prontinho. E agora chegou a hora da gente pensar na manta. Como eu disse no início, a manta é uma escolha super importante. A gente precisa pensar a função desse quilt. Então, esse quilt, ele vai para a parede, ele vai ser uma coxa de cama, ele vai ser uma coxa de bebê. O que que ele vai ser? Ele vai ser um cobertor igual o floco de neve que eu fiz. Vocês lembram que no floco de neve eu não coloquei 3 camadas? Por quê? Eu queria ele um quilt cobertor.
Então eu coloquei o fleece, que já é bem grosso, atrás, e não coloquei manta. O fleece, ele já fez o papel de manta e de tecido de fundo, né? Então aqui é muito importante a gente pensar na função desse quilt. No meu caso, esse quilt aqui é um quilt decorativo que vai para a parede. Então eu quero que ele tenha estrutura, que ele fique estruturado, mais firme, tá? Então a gente tem algumas opções de manta no mercado. Eu não vou entrar aqui muito em manta, mas se esse assunto for interessante para vocês, deixa nos comentários que eu faço um vídeo só para explicar sobre mantas, tá bom? Eu vou mostrar duas aqui que eu tenho, que é a R1 e a de algodão. Então aqui, a R1 é essa daqui, 100 gramas, tá vendo? Ó, a gramatura dela é de 100 gramas. E a R1, por que é R1? Porque ela tem uma colinha de um lado e do outro ela não tem colinha. Então eu gosto de usar R1 para quilts como esse aqui, que vão para a parede, que eu preciso de estrutura. Eu uso R1 ou R2. Qual que é a diferença? A R2 tem colinha dos dois lados, tá bom? A R1, por ter um lado que não tem cola, você pode usar ela estrategicamente também. Às vezes você está fazendo um quilt que você quer que a parte de cima aqui do topo fique mais fofinho, não fique tão estruturado. Você usa a parte sem cola no topo e a da colinha no fundo, tá? A colinha, por ter a colinha, ela vai deixar mais chapado, né? Porque a gente coloca o topo aqui em cima e passa e realmente cola. Então, se a gente usa o lado sem cola aqui voltado para o topo, a gente vai ter uma textura mais fofinha na hora que a gente quiltar. E olha aqui como ela é mais rígida, tá vendo? E eu tenho aqui, essa aqui, que ela é 100% algodão. Dá para perceber a diferença do toque? É bem diferente, gente. Ela também é de 100 gramas, olha, fininha e gostosa, é algodão. Então essa daqui, ela é super indicada para quilts que vão ser usados como coxa de cama, né? Para quilts para bebê, para roupa. Me conta, você já viu roupa aí de patchwork quiltada? Gente, tem tanta coisa linda que dá para fazer. Me fala aqui também nos comentários se vocês querem que eu traga aqui um passo a passo de como fazer uma blusinha de patchwork quiltada com manta. Então, essa aqui é 100% algodão. Pode ver que ela é bem mais maleável. Então, o trabalho, quando a gente vai, mesmo a gente quiltando muito, ele vai ficar mais fofo. E quando eu lavar a peça, o que acontece com o algodão, gente? Qual que é a tendência do algodão? Ele encolher um pouquinho. Então, todo quilt que vai manta de algodão, depois que é lavado, ele vai dar uma enrugada próximo das costuras, tá? Isso é comum. E quanto mais a gente vai lavando o quilt, mais fofo ele vai ficando. Por isso que a gente não lava quilts decorativos que vão para a parede, tá? A gente não lava eles de forma alguma, a gente mantém a limpeza deles só com aspirador de pó, né? Só tirando o pozinho mesmo. Então, tudo isso a gente precisa pensar nesse momento aqui de montar o sanduíche. No meu caso, eu vou usar a manta R1, porque esse quilt aqui é uma peça decorativa. Agora que eu já decidi a manta, eu preciso cortar essa manta. A gente corta a manta sempre um pouco maior que o topo, tá bom? Sempre. Ai, quantos centímetros, Priscila? Você pode cortar até uns 2,5 cm, 3 centímetros maior, tá? Não tem assim uma medida certinha, tá? É só uma margem mesmo a mais para não ficar muito certinho. Por quê? Na hora de quiltar, podem acontecer duas coisas. Quando a gente quilta muito, dependendo do padrão, ele vai dar uma encolhida.
o quilt ele vai diminuir, tá? De tamanho. Ou, dependendo do padrão, ele vai aumentar de tamanho. Então, se você corta a manta certinho com o topo, você pode ter problema de faltar manta. Aí o tecido vai mais, ele vai aumentar, vai esticar mais e vai ficar aqui na ponta sem manta, tá? Então, sempre corta a manta um pouco maior que o topo, tá? Então, pode pôr aí 2 centímetros, 2,5 centímetros. Eu acho que é uma margem segura, tá? Para quem trabalha em polegadas, pode pôr 1,5 polegadas, tá bom? Então, agora eu vou cortar minha manta para a gente passar para o próximo passo. Estou aqui com a minha manta, sem cortar ainda. Então, você vai esticar ela aí na mesa, pega o topo do quilt, posiciona ele em cima da manta. Pode ver que a minha manta, olha aqui, ela tá toda cortadinha, tá? Não tem problema, depois a gente vai refilar tudo isso, tá, gente? Então, o importante é deixar essa margem de segurança. E aqui você pode cortar ou com cortador circular ou com uma tesoura. Lembra que tanto a tesoura quanto o cortador circular tem que ser uma tesoura que você só corta manta ou o cortador que você corta manta, tá? Tesoura de tecido é uma, tesoura de manta é outra. Cortador circular de tecido é um, cortador circular de manta é outro. Eu vou cortar aqui com tesoura. Aqui nessa etapa da manta não tem necessidade de ficar retinho, tá? Porque, como eu disse, a gente vai refilar depois do quilting. E aqui, ó, eu tô deixando o lado da colinha da manta pra cima, tá? Ó. Dá uma verificada, ó, nas linhas. E estica bem. E corta. Sem medida, só corta deixando a margem de costura, ó. No olho mesmo. Pronto. Agora que eu tô com a manta cortada, eu vou pro ferro passar. Eu estou usando a manta R1, então essa etapa eu gosto de passar bem passadinho pro topo, ficar bem coladinho com a manta. Se você estiver usando uma manta de algodão, de viscose, você também pode dar uma passada para esticar bem esse topo e depois a gente passar para a próxima etapa. Essa etapa de passar, principalmente se você estiver usando a manta R1 ou a R2, é importante passar bem passadinho nos cantinhos, porque você já vai facilitar a próxima etapa, que é a de alfinetar, né? Porque nessa manta e na R2, o topo ele vai colar. Isso ajuda muito a gente, né? Eu mesma, como eu já tenho mais prática, eu nem alfineto quando eu uso a R1 ou a R2. Mas se você estiver começando, for o seu primeiro quilt, eu recomendo alfinetar. Vou mostrar tudinho para vocês, tá? Então, olha como ele vai ficando bem retinho, tá vendo? E vai esticando, você vai perceber que à medida que vai passando ferro, ele vai até aumentando de tamanho, ele vai colando e esticando. E um detalhe aqui que eu esqueci de falar é a temperatura do ferro. Eu uso ferro bem quente, o meu tá aqui no linho, que é o máximo de temperatura, tá? Porque a gente está trabalhando com tecido de algodão, eu estou trabalhando com linho, eu tenho linho, então eu sempre uso na temperatura máxima, tá? Para ficar bem passadinho, não estou usando o vapor do ferro,
Se você precisar, né, deixar ele bem esticadinho, se tiver muito amarrotado e não tiver desamarrotando, você pode borrifar uma aguinha aqui também, tá? Nessa etapa da manta. Mas olha só, eu não tô usando e tá ficando bem certinho. Bem esticadinho e passadinho. Tô aqui já com o topo passadinho, na manta, tudo prontinho. Agora é a hora da gente pensar no fundo, né? No tecido de fundo que vai vir aqui por baixo. Aqui, gente, também a gente pode brincar. Eu posso escolher um tecido estampado, bonito, né? Que comunique aqui com esse topo. Ou, às vezes, você não tem o tamanho de tecido que você precisa para o fundo. Você pode unir dois tecidos, um de cada cor, para dar o comprimento ou a largura que você precisa. Você pode fazer um outro trabalho de patchwork para colocar no fundo. Então, fundo é também um lugar de ter criatividade, de fazer diferente, sabe? Não coloca qualquer coisa. Pensa estrategicamente, porque o fundo ele é tão importante quanto o topo. No meu caso, eu vou colocar um tecido de uma estampa só e vou cortar. O que acontece aqui? Antes de eu cortar, eu vou dar uma acertada aqui, que tá muito grande essa margem aqui do meu. Cortar um pouquinho. O tecido de fundo, a gente vai cortar ele um pouco mais largo, um pouco maior que a manta, tá? Então, é assim, topo do quilt, manta um pouco mais larga, um pouco maior que o topo, e o tecido de fundo um pouco maior que a manta. E a gente vai fazer do mesmo jeito, vamos abrir o tecido, colocar nosso quilt que já está com manta em cima e cortar em volta, deixando essa margem de segurança, porque acontece a mesma coisa da manta, tá? Na hora de quiltar, o tecido de baixo pode diminuir, enrugar, né? Ou aumentar. Então a gente precisa dessa área de segurança. Já vi acontecer de cortar a manta com uma margem muito pequenininha e o tecido de fundo do mesmo tamanho da manta na hora do quilting, faz isso aqui, ó, enruga, falta fundo, falta manta, vira um bolorô. Então tem que ter essa margem de segurança. Manta maior que topo, tecido de fundo maior que manta, tá? Eu tenho esse tecido aqui que eu acho ele lindo e tá mais ou menos nas cores do meu topo, acho que tá comunicando bem com o meu topo. Eu vou usar ele, tá? Então, primeira coisa é você passar esse tecido, deixar ele bem passadinho antes de cortar. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Porque na hora que passa, ele vai esticar mais. Mas se você quiser cortar antes e depois passar, pode também. Eu vou passar antes e volto pra gente cortar. Já passei o meu tecido de fundo, agora eu vou tirar o topo para colocar o tecido de fundo. Essa etapa aqui também é importante. Veja aí se você escolher um tecido estampado como o meu, a direção que você quer essa estampa, tá? Na hora de você colocar o topo aqui em cima. A minha estampa, ela não vai ficar na vertical, ela vai ficar na horizontal. Então, para mim, tanto faz, tá? Agora, o tecido de fundo, a gente vai colocar ele com o avesso voltado para cima, tá? Avesso voltado para cima. Ó. E aí eu vou pegar o meu topo, que já está com a manta, deixa esse tecido bem esticadinho. Vou pegar aqui o topo e colocar por cima. E aí, como o meu, ele já tá um tecido estreito, eu só vou centralizar
Olha só, para deixar essa margem de costura, ó. Então aqui, tecido de fundo maior que manta, manta maior que topo, certo? Então isso tem que acontecer dos 4 lados, tá? Aqui eu vou cortar, deixando a margem de costura também. Tá vendo que eu não tô medindo nada, né, gente? É de olho mesmo, não tem necessidade de medir, porque isso é só uma margem de segurança mesmo. Depois a gente vai refilar. Pronto. E agora, nosso sanduíche está pronto? Tá quase. Agora, a última etapa é a gente alfinetar para segurar essas 3 camadinhas aqui, tá? Para ficar prontinho para ir para a máquina. Por que que tem que alfinetar? Gente, como que a gente vai chegar na máquina, né? Aqui eu estou usando o R1, manta R1, então esse topo já está mais coladinho na manta. Quando eu estou fazendo um quilt que eu não vou usar fundo, só vou quiltar topo e manta, eu nem alfineto, porque eu tenho experiência, já tem tempo, mas não recomendo para quem está iniciando, tá? Mesmo com a manta R1, se você for fazer um quilt sem o fundo, alfineta. Mas aqui, no caso, a gente tem as 3 camadas do sanduíche. Então, se eu levar desse jeitinho assim para a máquina, esse fundo, na hora de quiltar, vai ficar sambando ali embaixo, né? Pode dobrar e vai virar um bolorô, né? E a gente não quer isso. É por isso que essa etapa, ela é muito importante, porque ela vai garantir que no momento que a gente sentar na máquina para quiltar, nós vamos ter tranquilidade, nós não vamos ter problemas, vamos ter um quilt totalmente esticado e alfinetado. E isso vai dar o quê? Segurança, agilidade, produtividade para o nosso quilting. Então aqui, para alfinetar, qual alfinete que a gente usa? A gente usa esse alfinete de segurança, que é igual aquele alfinete de fralda de bebê, só que ele é curvo. Tá dando para ver que ele é curvo? A gente tem no mercado diversos tamanhos de alfinetes curvos, tá? Tem uns bem pequenininhos, uns grandes, médios, enfim. Por que que o curvo é mais indicado? Porque ele é fácil de alfinetar. Quer ver? Ele alfineta super fácil. Vou alfinetar aqui, ó. Você fura aqui e ele já chega ali do outro lado sem problema. É orgânico o processo. Ó, pronto. Aquele retinho da fralda de bebê, da fralda de pano, pode usar? Pode. Só que ele vai ser mais enjoadinho, né, de alfinetar aqui, porque para pegar as 3 camadas, o curvo ele facilita muito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você dar uma olhada lá na minha loja da Amazon, os alfinetes curvos que eu já selecionei por lá. Tem vários tamanhos, pacotes de várias unidades, de mais, de menos, enfim. Mas esse alfinetinho curvo é um bom investimento, a gente precisa ter. Quem faz muito quilt, ele é essencial. E eu agradeço muito se você adquirir os seus alfinetes curvos pela minha loja da Amazon, pelo meu link, porque é uma forma de você me ajudar a manter o canal, tá bom? Você não paga nada a mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão e essa pequena comissão me ajuda a manter o canal. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai alfinetar todo o quilt. Então, eu gosto de começar alfinetando aqui no meio. Aqui no meio, a gente tem que garantir que ele tá pegando as 3 camadinhas. Então, faz assim, ó. Esse aqui não furou, não. Aí, agora foi. Pronto. Precisa encher de alfinete? Não, gente. É bom alfinetar em pontos estratégicos. Isso vai depender muito do tamanho do seu quilt. Quanto maior o quilt, mais alfinete a gente tem que colocar, tá? Então eu gosto, assim, aonde tem emenda de costura, encontro, eu gosto de alfinetar. Eu acho que são pontos importantes aqui, ó.
E nas bordas, né? As bordas eu sempre coloco bastante alfinete, porque ajuda demais na hora do quilting. A não ficar subindo assim, sabe? As bordinhas para cima. Esses do meio, ó, puxa um pouquinho aqui embaixo para você sentir que o alfinete passou, tá? Que acontece demais da gente ir alfinetar, achar que pegou tudo. Olha lá, ó. Eu alfinetei, mas não pegou o tecido de baixo, tá vendo? Esse alfinete meu, eu ainda acho ele um pouco pequeno. É bom um pouquinho maior, facilita mais. Agora foi, ó. Pronto. Então, a quantidade de alfinetes, ela vai estar relacionada com o tamanho do seu quilt. Quilts muito grandes, coxas, né, de casal, tamanho queen, king size, a gente tem que alfinetar muito, gente. Dá trabalho? Dá trabalho. Faz parte. E aonde que você estica uma coxa tamanho queen, tamanho king? No chão, gente. É isso. Eu já fiz coxas enormes, então o melhor lugar de alfinetar é no chão. Limpa bem o chão, alfineta. Outra coisa legal de fazer, principalmente quando o quilt é muito grande, é o seguinte: você começa com o tecido de fundo, coloca ele, até se você quiser fazer isso, para garantir que vai ficar bem esticado, você põe primeiro o tecido de fundo, pega fita crepe e cola na mesa, o tecido na mesa, bem esticadinho, tá? Aí você vem com a manta, você vem com o topo e vai alfinetar. Essa é uma técnica também de grudar o fundo, o tecido de fundo com fita crepe para facilitar nesse processo de alfinetar, tá? Eu faço isso com coxas e quilts muito grandes. É bem, assim, ajuda bastante, tá, gente? Por quê? Porque a gente precisa que esse sanduíche fique bem esticado. Por quê? Porque na hora do quilting, seja o quilting reto ou o quilting livre, se não tiver bem esticado, na hora que você começar a quiltar, vai acontecer isso aqui, ó. Dobra, tá? Vai enrugar, vai dar dobra. Então, tem que estar bem esticado. E também por isso que eu gosto de começar pelo meio, tá vendo? Eu vou alfinetando pelo meio e eu vou fazendo isso aqui, ó. Com as mãos, vou esticando, ó. Você vai passando a mão, vai esticando e alfinetando. Eu vou deixar o meio do meu quilt com esses alfinetes e agora eu vou passar para a etapa de alfinetar as laterais. Então aqui, gente, puxa mesmo, ó, vai passando a mão, estica e coloca o alfinete. Sem dó. As pontinhas aqui, ó, precisam estar alfinetadas, ó, estica bem, alfineta. Não deixa nenhuma pontinha solta. São cuidados que na hora de ir para a máquina quiltar, vai facilitar muito a sua vida. E você vai ver que mesmo assim, na hora que você for para a máquina, na etapa do quilting, isso aqui vai esticar mais ainda. Então eu vou alfinetar tudinho e volto aqui para te mostrar. Terminei de alfinetar, olha só como eu fui colocando aqui na borda todinha, tá? Põe nos 4 cantinhos, isso é importante, para ficar bem firme. Vira do outro lado, verifica se tá todo mundo encaixado, todos os alfinetinhos, né? Realmente segurando o seu sanduíche. E aqui tá prontinho o nosso sanduíche. Já tá pronto para a gente ir para a máquina e começar a quiltar.
Viram como é simples montar o sanduíche? Porém, tem várias coisinhas ali importantes que a gente precisa fazer bem feito para tudo dar certo. Eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos que eu postei ensinando a fazer quilting livre, falando que não gostam do quilting, porque dá errado, porque embolora tudo, embolora tecido, embolora linha. Mas grande parte desse problema na hora de quiltar é por causa dessa etapa de montar o sanduíche. Ela realmente precisa ser bem feita, tendo esses cuidados de ter a margem de segurança, né? Manta maior, tecido de fundo maior, tudo bem esticado, tudo bem alfinetado. Senão, realmente, quando a gente vai para a etapa do quilting, pode ser quilting reto, quilting livre, vai dar problema. Vai embolorar tecido, pode enrugar, como eu disse, faltar tecido embaixo, faltar manta, e a hora que você está quiltando aquilo passa naquilo tudo, vira um bolorô, e aí, gente, é estresse, tá? Então, essa etapa de montar o sanduíche bem feito, ela já, assim, te resolve muita coisa no quilting livre se você seguir ela direitinho, ter paciência. Ela pode ser, sim, trabalhosa, principalmente quando a gente está fazendo quilts grandes, dá trabalho, gente, não vou mentir. Fazer coxa tamanho queen size, tamanho casal, tamanho queen e king, principalmente, são muito grandes, dá muito trabalho, tá? Não é fácil esticar o tecido, tem que pôr mesmo a fita crepe, você vai ter que subir em cima da coxa e ele alfinetando. Então, é uma etapa trabalhosa, mas que, se bem feita, vai te aliviar muito trabalho na hora do quilting livre. Então, coloca aquela música gostosa, vai fazendo aos poucos, cansou, para, vai fazer outra coisa, depois volta. Mesmo se o quilt for pequeno, você pode fazer o que eu falei, né, de colocar a fita crepe no fundo, em cima da mesa, para manter ele bem esticadinho, né? O uso da fita crepe no tecido de fundo ajuda muito, tá? Tanto para quilts pequenos quanto para quilts grandes, que você já mantém ali o tecido de fundo bem esticado. Se você for usar a manta R2 também, né, você vai passar o topo em cima, a hora que você colocar o fundo, você vira e passa com ferro fundo, e isso ajuda muito também, né? O fundo ali já vai ficar colado e bem esticado. Então é outra dica, se você é iniciante, usa a manta R2 100 gramas, tá, gente? Porque tem manta R1, R2 de algodão, que é 200 gramas. Pode usar? Pode usar, não tem problema nenhum, tá? Lembra que você é livre para fazer o que você quiser, mas o meu conselho, a minha dica é use a de 100 gramas. A de 200, ela é muito fofinha, mais grossa. Se você não tem prática no quilting, pode ser quilting reto, costura reta, vai dar problema, tá? Principalmente se você não tiver aquele pé calcador, o walking foot, para fazer o quilting reto, ela fica mais pesada, né? O sanduíche fica mais grosso. Aí na hora que você for para a máquina passar a costura reta do quilting, o pezinho vai travar, não vai andar, e aí vai virar o bolorô de novo. Então, use a manta 100 gramas. Não importa se é R1, R2, de algodão, de viscose, a que for. Principalmente se você for iniciante. Isso também já vai te aliviar um monte de problema. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis trazer esse passo a passo de como montar o sanduíche, porque eu acho ele realmente fundamental a gente saber montar um sanduíche bem feito, né? E porque eu vi esses comentários em outros vídeos de pessoas falando que não gostam do quilting porque tem muito problema. Então, grande parte desses problemas pode ser nessa etapa de montar o sanduíche. Qualquer dúvida que você tenha,
Coloca aqui no espaço dos comentários que eu sempre respondo vocês, combinado? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as suas amigas, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo daqui do canal e dá o seu hype, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é muito bom e entrega para mais pessoas que querem fazer patchwork aqui com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.